Oi gente, tudo bem? Nós notamos que vocês gostaram muito do vídeo de pão de brioche, então a gente resolveu fazer um outro tipo de pão. Aquele pão caseiro, bem gostosinho, que é uma delícia pra comer agora que tá frio, ainda mais aqui no sul que tá bem frio. Então hoje a gente vai fazer pão caseiro. Vai preparar para fazer o nosso pão é a esponja. Eu vou usar o fermento biológico fresco, aquele que fica na geladeira. Se ainda não viu o vídeo de fermento, tem o linkzinho aqui em cima. Depois desse vídeo dá uma espiadinha lá e a gente vai ativar ele. Aqui no sul tá muito frio mesmo, então eu dei uma leve amornadinha na água para ela não ficar tão gelada. Ela não pode estar quente, porque se ela estiver quente ela vai matar o nosso fermento. Então, se ela tem que encostar, ela tá um pouquinho mais quentinha com a sua mão, se você estiver num lugar muito frio. Se tiver calor, deixa em temperatura ambiente, não tem problema. Então, para fazer a nossa esponja, nós vamos usar farinha. O total pro pão, a gente vai fazer um pão de 400 gramas. Então, nesse momento, eu vou colocar 100 gramas de farinha. Aqui, junto com a farinha, nós vamos colocar 10 gramas de açúcar e o nosso fermento biológico fresco. Eu tô usando 60 gramas de fermento. E agora nós vamos colocar mais ou menos a metade da nossa água. E por que eu não coloco aqui junto o sal, tá? O sal, ele diminui a eficácia do fermento. Então, se colocado nesse momento junto, ele vai diminuir a ação dele. Por isso a gente vai colocar depois lá na nossa massa final. E agora já tá tudo misturado. A nossa massa tem que ficar bem homogênea, ó, ela fica assim, nessa textura, parece com uma massa de bolo um pouquinho mais elástica. Essa é mais ou menos a textura que tem que ficar. E o que a gente vai fazer agora? A gente vai passar um plástico filme ao redor desse nosso fermentinho e a gente vai deixar ele descansando até mais ou menos dobrar o volume. Passaram-se 40 minutos, como aqui tá muito frio, o que eu fiz pro fermento crescer? Eu coloquei ele lá dentro do forno, desligado, e só liguei a luzinha, sabe, de visualizar? Essa luz, ela aquece um pouquinho ali o ambiente interno do forno, o que facilita o crescimento do nosso fermento. Ele dobrou, levou seus 40 minutos, mas dobrou. Enquanto isso, a gente vai deixar ele aqui de ladinho e a gente vai continuar a misturar os ingredientes pro nosso pãozinho. Vocês lembram que eu falei que nós íamos usar 400 gramas, né? Então 100 foi ali para nossa esponja, então vamos colocar mais 300 gramas de farinha aqui no bowl. Farinha então aqui pesadinha, é importante para toda a parte de panificação e tanto confeitaria ter uma balança, é baratinho, vale a pena comprar. E agora a gente vai colocar o resto dos ingredientes. Então lembra que eu falei que nós não íamos misturar o sal aqui com o fermento, então ele vai nesse momento. Colocamos aqui o sal, ficou todo no pote. Dá uma balançadinha aqui, só pra ele não ficar por cima. E nós vamos colocar os outros ingredientes, agora as gorduras. Então, minha mãe e minha avó, quando fazem pão, elas sempre usam banha de porco. E fica uma delícia, ele fica super macio. Como eu não tinha em casa, eu vou improvisar mesmo, eu vou usar azeite de oliva. Então aqui eu tenho 15 ml de azeite de oliva. E o ovo. Agora a gente já vai vir aqui e incluir também o nosso fermento. Ele chama esponja realmente por isso, olha, ele realmente parece uma esponjinha. Ele tá bem bonitão, então vamos colocar aqui. E por fim vamos colocar o restante da nossa água. Eu adoro fazer pão, é uma arte assim que eu me apaixonei há pouco tempo e eu gosto muito de fazer. E já aproveita enquanto a gente vai colocando aqui nossos ingredientes e me conta aqui embaixo qual outro tipo de pão você gostaria de aprender ou que ama muito comer. Comenta que a gente vai gostar de saber. E pra mim minha parte favorita do pão é o cheirinho do fermento, eu amo o aroma do fermento. Agora vamos colocar aqui, você pode fazer a sova na mão, não tem problema, mas é mais trabalhosa. Se você tiver uma batedeira planetária que tem um pouquinho de força ali pra bater, pode fazer que vai ser mais prático. Se não, aquela, né, velha sovadinha, mistura ali dentro até juntar bem os ingredientes e depois vai na mão, não tem problema, vai dar certo também.
vocês podem ver, ela se solta inteira do fundo do bowl e é esse momento que você percebe que ela tá pronta. Então, quem tem batedeira é mais fácil chegar nesse ponto, ou aquelas sovadeiras, né, caseiras também. Mas na mão também dá, só vai precisar um pouquinho mais de trabalho e um pouquinho mais de tempo, mas tenha fé que vai dar também. Então, vou tirar a batedeira daqui. E a gente vai passar para um bowl, para a primeira fermentação. Eu já deixei ele untado com óleo, que daí não gruda, fica mais fácil de trabalhar. E a gente vai pegar toda a nossa massinha. E vocês podem ver, a massa do pão, ela não tá completamente seca, ela é um pouquinho pegajosa ainda. E é melhor que ele tenha mais umidade, porque assim ele consegue crescer mais bonito. Quanto mais farinha você colocar, mais compacto o pão vai ficar. Então quanto mais úmido, melhor para nossa massa. E o que a gente vai fazer para essa massa parar de grudar agora são as dobras. Só vou lavar minha mão. Para fazer as dobras é melhor deixar a mão um pouquinho úmida e eu vou mostrar para vocês como saber quando a massa tá pronta. Olha, você consegue abrir ela bem. Dá até para fazer uns movimentos aqui, ela não rasga. Isso quer dizer que o glúten tá super bem trabalhado. E para fazer as dobras é muito fácil. A gente vai puxando as laterais, assim. Até fazer uma bolinha. Isso vai fazer o quê? Vai tensionar a rede de glúten e vai fazer com que ele fique mais firme. Então, feita a primeira dobra, eu vou fazer mais uma aqui, para cada lado, e nós vamos passar para a primeira fermentação. Então, eu vou colocar lá no forno de novo, porque aqui tá muito frio, e vou deixar com a luzinha ligada em torno de uns 15 a 20 minutinhos para essa primeira fermentação. Passou-se então 30 minutos, né? Não, 20 minutinhos. 20 minutos. E vocês podem ver como ele já cresceu um monte em 20 minutos, ele tá lindo. Então para nossa fermentação final eu vou usar um baneton de bambu, mas também pode ser um potinho de plástico, qualquer coisa que você tiver em casa, com o formatinho que você quer deixar seu pão, que eu vou fazer ele redondinho. E por cima eu comprei aqueles sacos, saco que usa para pintar pano, né, novinho, gente, higienizado, dá uma fervidinha nele antes de colocar a comida dentro. Também pode usar um pano de louça se for novinho e também da mesma forma higieniza direitinho pra não ter problema. Então o que a gente vai fazer? Vou deixar aqui por enquanto e nós vamos fazer a modelagem do nosso pão. Pra isso eu vou colocar um pouquinho de farinha aqui na bancada. E nós vamos derrubar aqui o nosso pãozinho. Olha que lindo que ele tá. O que nós vamos fazer? Com muita delicadeza, a gente vai dar uma abridinha aqui na nossa massa. Ele já começa a surgir algumas bolhas, então a gente vê que a fermentação deu muito certinho. E a primeira coisa que eu vou fazer é eu vou colocar essa parte, dar mais uma puxadinha, leva até o meio, dá uma apertadinha. Mesma coisa aqui na lateral, dá uma puxadinha, leva até o centro, aperta de novo. Outro lado, a mesma coisa. Vem aqui, dá uma puxadinha até o centro, aperta aqui pra juntar. E essa parte final, mesma coisa. A gente dá uma puxadinha, leva até o final e dá uma pressionada. Isso também vai dar uma prendida na cadeia de glúten e vai fazer com que o pão não se expanda tanto ao levar para o forno. Para ele ficar redondinho, vai colocando as beirinhas aqui para baixo e trazendo, pega aqui com a palma da mão, curvadinha, aqui bem embaixinho aqui do pão e dá uma leve puxadinha e vai fazendo isso dos ladinhos. Pão já modeladinho, cheio de bolhas, lindo. A gente vai vir aqui. Aqui eu tenho farinha de milho, a gente vai colocar embaixo para que ele não grude e também fique aquela aparência bonitinha, sabe, do pão artesanal. Eu acho super bonitinho quando tem uma farinha de milho embaixo, pode caprichar. Com cuidado agora, a gente vai vir aqui, pegar nosso pãozinho e colocar ele ao contrário. Colocamos aqui, deu uma grudadinha. Aqui embaixo ele já tá dentro do baneton, eu gosto de dar mais uma forçadinha aí na cadeia de glúten para ele não se soltar. Então eu vou vir pegando a lateralzinha aqui e puxando, como se fosse fazendo uma trancinha nele. Então a gente vem puxando as laterais e prendendo até o final. E aqui depois no finalzinho também, mesma coisa, dá uma puxadinha e prende.
isso vai dar mais uma tensionada e ele vai ficar mais firme aí pro forno. A gente pode ver que já tá cheio de bolha, tá lindo. E agora a gente vai cobrir com o resto do pano, então eu vou vir aqui dar uma fechadinha nele. E nós vamos voltar ele lá pro forno, agora na fermentação final. Ele vai ficar um pouquinho mais de tempo, acredito que uns 40 minutinhos, pra depois a gente colocar ele assar. Voltamos, na verdade o pão fermentou até mais rápido do que eu imaginei, 25 minutinhos deu mais ou menos e ele já ficou bem crescido. Olha que lindo que ele ficou. Aí o que eu tenho aqui, uma forminha simples, normal. Vou colocar, encaixar aqui no nosso boletom e vamos tirar. Depois de desenformado aqui o nosso pão, a gente dá uma espalhadinha aqui na farinha de milho. E nós vamos pegar, eu vou usar uma lâmina, mas pode usar também uma faquinha bem afiada, se tiver uma lâmina melhor, porque ela vai correr, corte ele mais uniforme, mais bonitinho, né? E com cuidado, vou segurar aqui o nosso pãozinho e passar a lâmina com uma leve inclinação. Pode cortar sem medo. Esse corte vai permitir que o nosso pão cresça ainda mais e cresça muito bonito. Um outro trucão que a gente vai usar para o nosso pão crescer lindo, que nem aqueles de padaria, é colocar uma forminha com um pouquinho de água quente. Ele vai gerar um vapor dentro do forno e esse vapor também vai fazer com que o pão cresça mais e que forme aquela casquinha crocante por fora e dentro o miolo continue bem macio. Agora vamos levar lá pro forno. O forno já tá pré-aquecido, eu deixei no 300 graus, o mais quente que o forno tem. Deixei dourador ligado, tudo. Agora antes de colocar no forno a gente vai desligar o dourador e vamos deixar o pão lá em torno de 15 a 20 minutos sem o dourador ligado. E depois de 20 minutinhos de forno, com o nosso dourador desligado, a gente abriu o forno, tirou a água de dentro e ligou o dourador. Ficou mais 5 a 7 minutinhos, bem pouquinho tempo só pra ele dourar mesmo. E ficou essa graça que tá muito lindo, eu tô morrendo de amor por esse pão. O certo seria o quê? Esperar ele esfriar antes de cortar? A gente tem essa paciência, Igor? Claro que não, né? Então nós vamos já cortar o pão e eu vou chamar o Igor aqui pra comer. Pronto pra comer esse pão, Igor? Tá, o cheirinho tá delicioso. Pra mim a melhor parte do pão é a casquinha, que eu adoro, porque ó, Fica crocante, ela né? tá bem sequinha, então eu vou tirar um pedaço do meu pão. Fica à vontade. Vamos lá então. Nossa, deixa eu mostrar pra vocês o miolo dele. Ele ficou extremamente macio. Ele é um pão enriquecido, então o que isso significa? Além da farinha e da água, a gente também usa gorduras, como o ovo, como o azeite de oliva. Então ele é um pão mais macio, ele tem uma cremosidade, parece a mais, mais quentinho, né? E o sabor dele é sensacional, né? Ele é crocante por fora, macio por dentro, que nem a Bruna falou. É um contraste muito agradável na boca. E por que eu uso o fermento biológico fresco? Você pode usar o biológico seco, ele vai agilizar o processo, só que o fresco ele deixa um sabor bem mais marcante pro pão, que é bem mais gostoso no meu ponto de vista. E se você gostou do nosso videozinho do pão, aproveita e já se inscreve no canal, dá o seu like, compartilha com seus amigos para todo mundo ver esse pão lindo, gostoso demais. E é isso aí, pessoal, o nosso vídeo de hoje é esse. Então, tchau. Um beijo, até semana que vem. Tchau. Tchau, tchau.